Romanos, capítulo 9. Ao mesmo tempo, vocês precisam saber que todo o tempo carrego comigo uma imensa tristeza, uma profunda dor dentro de mim e nunca me livro dela. Não estou exagerando. Cristo e o Espírito Santo são minhas testemunhas. São os israelitas. Se houvesse um jeito de eu ser amaldiçoado pelo Messias, para que eles fossem abençoados por ele, eu o faria sem hesitar. Eles são minha família, cresci com eles. Eles tinham tudo: família, glória, reuniões, revelações, adoração, promessas, sem falar que são o povo de onde veio o Messias, o Cristo, que é Deus sobre tudo, sempre. Amém. Mas não pensem que a palavra de Deus tenha falhado em algum ponto. O problema é antigo. Para começar, nem todos os israelitas fisicamente são israelitas espiritualmente. Não foi a linhagem de Abraão que trouxe essa identidade, e sim a promessa de Deus. Lembram-se do que foi dito: sua família será considerada por Isaque. Isso significa que a identidade israelita nunca foi determinada fisicamente por transmissão genética, mas por Deus, pela promessa. Lembram-se da promessa? Quando eu voltar no próximo ano por esta época, Sara terá um filho. E não foi a única vez. Também foi feita uma promessa para Rebeca, muito além da genética. Quando ficou grávida do nosso antepassado Isaque e esperava os gêmeos, ainda inocentes, incapazes de fazer bem ou mal, ela recebeu uma confirmação especial da parte de Deus. Na ocasião, Deus mostrou que seu propósito não é algo que dependa do que fazemos ou deixamos de fazer, e sim determinado por sua decisão, vindo diretamente da sua iniciativa. Deus disse a Rebeca: o primeiro a nascer dos gêmeos ocupará o segundo lugar. Mais tarde, a situação deu origem à dura frase: eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Será que com isso podemos dizer que Deus é injusto? Vamos devagar. Deus disse a Moisés: misericórdia é comigo mesmo, compaixão é comigo mesmo. A compaixão não nasce em nosso coração compadecido, nem em nosso esforço moral, mas na misericórdia divina. Foi o mesmo caso do Faraó. Eu o escolhi para ser mero coadjuvante no drama da minha poderosa salvação. Tudo o que estamos dizendo é que Deus tem a primeira palavra, iniciando a ação, na qual fazemos nossa parte para o bem ou para o mal. Então você pergunta: como pode Deus nos culpar por qualquer coisa se Ele está no controle de tudo? Se as grandes decisões já foram tomadas, que temos nós com isso? Calma. Quem você pensa que é para argumentar contra Deus? Por algum instante, você achou que algum de nós sabe o bastante para questioná-lo? O vaso não se dirige aos dedos que os moldaram, dizendo: por que você me deu essa forma? Não é óbvio que o oleiro tem todo o direito de transformar um pedaço de argila num vaso de flores e outro numa panela de cozinhar feijão? Se Deus precisa de um pote especial para sua ira e outro para sua bondade gloriosa, não estará ele certo? O mesmo ele fez com os judeus, mas também acontece com outros povos. Oséias deixa isso claro.
Eu chamarei os sem nome e os nomearei. Chamarei os desprezados e os farei amados. No lugar em que gritaram, você não é ninguém, eles chamam vocês de filhos do Deus vivo. Isaías mantém a ênfase. Se cada grão de areia da praia fosse numerado e a soma chamada escolhidos de Deus, eles seriam ainda números, não nomes. A salvação vem por escolha pessoal. Deus não nos conta, chama pelo nome. Meros números não são seu objetivo. Isaías enxergou esta realidade. Se nosso poderoso Deus não nos tivesse dado um legado de filhos vivos, acabaríamos como cidades fantasmas, como Sodoma e Gomorra. Como resumir tudo isso? Todos os que não pareciam interessados no que Deus estava fazendo, na verdade, abraçaram o que Deus fazia quando ele endireitou a vida deles. E Israel, que parecia tão interessado em ler e falar sobre o que Deus estava fazendo, distanciou-se de Deus. Como puderam se distanciar? Porque, em vez de confiar em Deus, eles assumiram o controle, estavam envolvidos no que eles mesmos faziam, tão envolvidos nos seus projetos de Deus, que não perceberam Deus à sua frente como uma pedra no meio da estrada. Então, tropeçaram nele e continuaram caindo. E Isaías de novo junta tudo isso numa metáfora. Cuidado, pus uma pedra enorme no caminho para o Monte Sião, uma pedra que você não pode contornar. Mas eu sou a pedra. Se você me procura, me encontrará a caminho, não obstruindo o caminho. Romanos capítulo 10. Acreditem em mim, amigos. Para Israel desejo o melhor. Salvação, nada menos que isso. É o que deseja de todo o coração e em todo o tempo. Oro a Deus por isso. Sei que os judeus são muito dedicados a Deus, mas estão fazendo tudo ao contrário. Não parecem entender que esse acerto da condição humana, que é a salvação, é obra de Deus e muito bem-sucedida. Eles montam suas lojas de salvação ao longo da rua e apregoam sua mercadoria. Após todos esses anos de recusa em se relacionar com Deus nos termos dele, insistindo em fazer tudo à sua maneira, eles nada conseguiram como resultado. A revelação anterior tinha a intenção de nos deixar preparados para o Messias, apenas isso. Ele não iria consertar a situação dos que crescem nele. Moisés escreveu que quem insiste em usar o código da lei para viver de maneira correta diante de Deus, logo descobre que não é tão fácil. Cada detalhe da vida é minuciosamente regulamentado. Mas confiar em Deus para moldar a vida correta em nós é uma história diferente. Não se trata de uma escalada perigosa até os céus ou de uma perigosa descida ao abismo para trazer de lá o Messias. Então, o que exatamente Moisés estava dizendo? A palavra que salva está bem aqui, tão próxima quanto a língua na boca, tão próxima quanto o coração do peito. É a palavra da fé que aceita que Deus trabalhe e acerte as coisas para nós. Essa é a essência da nossa pregação. Diga a Deus as palavras de boas-vindas. Jesus é meu Senhor. Receba de corpo e alma a obra de Deus, seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus.
É isso. Você não está fazendo nada, está simplesmente pedindo ajuda a Deus e confiando nele para que ele o faça. Isso é salvação. Com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto e bom som: Deus acertou tudo entre mim e ele. As Escrituras garantem: ninguém que confie em Deus de todo o coração irá se arrepender disso. Isso não mudou. Não importa qual seja o antecedente religioso de alguém, o mesmo Deus é por todos nós, agindo do mesmo modo, com incrível generosidade para com todos os que buscam sua ajuda. Todo aquele que clamar, socorro, Deus, alcançará ajuda. Mas, como o povo pedirá ajuda se não sabe em quem confiar? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a vocês? E como alguém contará a vocês a não ser que alguém o envie? É por isso que as Escrituras exclamam: uma visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus. Mas nem todos estão preparados para ver, ouvir e agir. Isaías perguntou o que todos nós em algum momento perguntamos: Deus, será que alguém se importa? Será que alguém está ouvindo ou acreditando numa única palavra de tudo isso? A questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Mas não são inúmeras as oportunidades que Israel tem de ouvir e entender o que está acontecendo? Inúmeras, eu disse. As vozes dos pregadores se foram pelo mundo, sua mensagem pelos 7 mares da terra. Então, a grande pergunta é: por que Israel não entendeu que não tinha espaço nessa mensagem? Moisés acertou quando predisse: quando vir Deus alcançar todos aqueles a quem você considera inferiores, estranhos, você irá morrer de inveja. Quando vir Deus alcançar os povos que você considera ignorantes espirituais, você vai ficar furioso. Isaías ousa pronunciar as seguintes palavras de Deus: povos me encontraram e me receberam, povos que nunca haviam me procurado. E eu encontrei e recebi povos que nunca antes haviam perguntado a meu respeito. Então ele conclui com uma acusação: dia após dia, chamei Israel de braços abertos e, para minha tristeza, não vi resposta a não ser puro desdém.